Irmãs, bom dia, a paz do Senhor, shalom, shalom, bom dia, sejam bem-vindas. Nós estamos hoje no nosso 9º dia dos 21 dias de jejum, oração e propósito. Bom dia, Bi, bom dia, Ká, bom dia. Bom dia a todas, a paz do Senhor. Oi, Érica, shalom. Oi, Mari, bom dia. Então, nós estamos hoje no nosso 9º dia. Meu Deus, né, gente? Já se passaram mais de uma semana. Estamos aqui começando a nossa 2ª semana do jejum, quase caminhando ali pro meio, tá? Vou pôr um louvor pra gente adorar ao Senhor. Ele é a nossa escolha diária, todos os dias, todas as manhãs, definição secreta todos os dias. Eu amo Jesus, amiga, eu sou apaixonada com ele. Ele é o amor da minha vida. Ele é o princípio e o fim. Ele é o alfa e ômega. Reflita. Ele é o rei dos reis. Ele breve virá. Ele é o Senhor dos senhores. Sua mão Jesus Cristo. Oh, meu Deus, obrigada, Senhor. Ele é tremendo. Levantai ao pó. Ele é forte. Para que entre o rei da glória. Ele é Oh, terrível. meu Deus. Ele é Deus. A sua voz é Deus como é Deus, trovão né? e como voz de muitas águas. Senhor. Glória a Deus, Senhor, aleluia. Senhor, obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, por esse momento. Queima a minha carne, Jesus. Queima a nossa carne, Jesus. Eu quero ser íntima tua. Ah, Jesus. Queima a nossa carne. Aceita o nosso sacrifício, meu Deus. Oh, Jesus. Propostas todo tempo, banquetes de Oh, momento. Jesus. É tanto investimento pra eu cair, mas eu deixo de lado. Eu tenho Meu um Deus. chamado, só quero aceitar o que Deus tem pra mim. Eu escolho o Senhor na batalha. Escolha o Senhor na sua batalha hoje. Escolha Ele para ir com você. Oh, meu Deus. Eu sei a carne atrapalha essa batalha. A nossa carne atrapalha. Oh, meu Deus, como a nossa carne atrapalha a nossa escolha todos os dias. Vamos ter que escolher. E a gente tem que escolher Os dois irá qual dos dois vai vencer. se é carne A carne ou o espírito. eu alimentar, ficar vivo. E vamos ter que escolher. Sei que fácil nunca. Reflita na letra dessa música, desse louvor. Reflita. Meu Deus, é muito profundo. É muito profundo. Qual dos dois você vai alimentar? Sua carne ou seu espírito? Qual você alimentar é o que vai viver. Oh, Senhor, aleluia, Senhor. Oh, Jesus, aleluia. Não sou fogo de palha, nós não somos fogo de palha. Oh, Jesus. Aleluia. Aleluia, Senhor, aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Oh, Senhor, aleluia. Aleluia, Senhor, aleluia, Senhor, aleluia, Senhor. Oh, colaboração.
Oh, Jesus. Vem, meu Deus, com o fogo do Espírito nos queimar nessa manhã, meu Deus. Queremos mais intimidade contigo. Oh, meu Deus. Aleluia, Jesus. Dá glória a Deus, irmã, onde você estiver aí. Dá glória a Deus. Peça pro Pai, Senhor, incendeia a minha alma nessa manhã, meu Deus. Você é a minha escolha diária. Busque alimentar mais o seu espírito. Já caminhou o Espírito. Você que me escolhe. Meu Deus. Que louvor profundo, Santo Deus, aleluia, Senhor. Oh, Jesus. Oh, Jesus. A minha carne. Oh, Jesus, aleluia. Aleluia, Senhor, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor, aleluia. Oh, Corabaraçuda. Oh, Jesus, Todo-Poderoso do céu e da terra. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Tenha liberdade, Espírito Santo, nessa manhã. Tenha liberdade nessa manhã, Espírito Santo. Nessa live, para tocar o coração de cada irmã que está aqui. Tenha liberdade, Espírito Santo, para me usar, para que eu fale somente o que vem do teu coração, Senhor. Oh, papai. Eu entrego a ti essa live, eu entrego a ti esse jejum, meu Deus. Que o nosso espírito possa vencer diariamente a nossa carne. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, aleluia. Vou pôr um outro louvorzinho de fundo para nós. Como é bom, né? Começar amanhã na presença do Pai. Oh, Senhor, como vocês estão, irmãs, nesse 9º dia de jejum? Me manda aí, como que vocês estão? Mando. Jesus, olha o louvor que entrou aqui. Pode curar. Gente, e o Senhor pode curar. Eu tava refletindo sobre isso agora mesmo no banho. Eu tive que falar com Deus. Tive que falar com Deus no banho hoje sobre isso. Que eu creio e eu sei que Ele pode curar. Ai, Jesus. Mas o inimigo vem, né, pra nos colocar medo, nos colocar dúvida. Teve uma vez que eu duvidei sobre esse assunto e Deus revelou e falou comigo através da palavra. Por isso que eu falo pra vocês. Todas as vezes que vocês tiverem alguma dúvida ou precisar de resposta, tá tudo aqui. Está
tudo aqui na palavra, na Bíblia. E Deus revelou pra mim não confiaste na minha palavra? Não crê? Ô Senhor. Ô Senhor. Eu creio. E Ele faz se Ele quiser e se Ele não quiser. Eu creio que tudo tem um propósito e um porquê. Oh, Jesus. Passa, meu Pai, em casa. Passa na casa de cada irmã que está aqui, meu Deus, na live. Cura nossas famílias, meu Deus. Traz vida. Traz renovo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãs, eu tive um sonho essa noite e eu queria até fazer uma pergunta aqui na live. E não sei se é para alguma irmã que está aqui nesse momento ou se é para alguma irmã que vai assistir depois, tá? Toda vez que a gente vai dormir e a gente pede para Deus revelar algo para nós em sonho, o Pai, Ele nos revela. E às vezes pode ser algo para você ou algo para alguém. E o que Deus revelou para mim em sonho foi... Quero perguntar, né, aliás, se aqui na live tem alguém que foi atropelada. Imagine que quando eu acordei e o Espírito Santo falando assim pra mim, você vai perguntar exatamente isso. Se alguém foi atropelado. Se alguém havia sido atropelado. E é com muito temor que eu falo isso aqui nessa live, gente. Em algum momento da sua vida que você foi atropelado. Atropelado mesmo, por um carro. E que hoje, atualmente, você não tem dormido à noite. Tá? Eu não sei se é alguém que tá aqui na live ou alguém que vai assistir depois. Mas se for que estiver aqui na live, sinaliza. Tá? Então, o recado pra essa pessoa é alguém que foi atropelado. A pessoa vai saber que é com ela porque essa pessoa tem duas características. Ela foi atropelada na vida dela em algum momento e atualmente ela não está dormindo à noite. E o recado que o sonho revelou pra mim, que é pra eu passar pra essa pessoa, é que tudo isso está acontecendo pra tirar o seu foco do que realmente é pra você se posicionar, no que é realmente pra você direcionar as suas energias, a sua atenção para uma coisa, mas tudo isso que está acontecendo na sua vida está acontecendo para tirar o seu foco. A mensagem é essa, gente. Não sei para quem é, se é alguém que vai assistir pelo YouTube, alguém que vai assistir aqui depois ou agora, mas a mensagem é essa. Para alguém que foi atropelada em algum momento da vida e não está dormindo agora, atualmente, à noite. Que tudo isso que está acontecendo na sua vida não é é somente para tirar o seu foco do que realmente é para você gastar sua energia, sua atenção, das decisões que você tem que tomar. Que tudo isso está acontecendo para tirar o seu foco, para desviar a sua atenção para as coisas que o Senhor tem para você. Tá? Então, recado entregue. Em nome de Jesus. E agora a gente vai começar, né, o nosso 9º dia do jejum. Glória a Deus. O tema de hoje é: a balança de Deus pesa os corações. Nós vamos fazer a leitura de Daniel.
Irmã, então faz uma análise, tá? Do que tá acontecendo na sua vida atualmente, tá, Jé? Se realmente os problemas estão te consumindo a ponto de você tirar o seu foco do que o Senhor tem pra você, tá? Porque Deus deixou bem claro em sonho pra mim que tudo isso, eu não sei o que é esse tudo, mas a frase ficou: tudo isso que está acontecendo é pra te distrair do que realmente é importante. Tudo isso está acontecendo pra te distrair dos planos do Senhor pra sua vida, tá? Glória a Deus. Pra você, sempre quando Deus pede pra gente entregar um recado pra alguém, pra nós não precisa fazer sentido, mas sim pra quem vai ouvir ou receber, tá? E muitas vezes a gente entrega o recado e depois a gente já logo esquece, porque o recado não é pra nós, é pra quem vai receber, tá? Então, o que ficou claro pra mim, eu lembro do sonho, e inclusive no sonho a gente estava lá na casa de Esther. E olha só, olha que doido. Era uma criança quando ela tinha sido atropelada. Mas quando eu conversei com a pessoa, ela já era adulta. Ela era adulta quando eu conversei com ela, lá na casa de Esther. E tinha muitos ônibus, caminhões nesse lugar. Sangue de Jesus tem poder. Então a mensagem que ficou clara, porque quando eu estava conversando com essa pessoa, que ela está, né, eu fui colocando a mão na cabeça de cada irmã, e quando eu coloquei a mão na cabeça dessa pessoa, que era para entregar esse recado, o Senhor falava, eu falava assim para essa pessoa: por que você não tem dormido à noite? E aí começava a contar a história da vida e fala: eu fui atropelada em um momento X. E aí começa a contar. Quando começa a encaminhar para as coisas que o Senhor gostaria que fizesse, acontece um momento de distração. Acontece um momento de distração. Como se tudo que você, né, você estava indo para um caminho que o Senhor queria para você, né? Você estava na vontade do Senhor e de repente houve uma distração. E Deus quer te alertar que tudo isso que você está passando agora, nesse momento, é uma distração para o que realmente importa. É uma distração para o que realmente importa. Meu Deus. Tá? Então, o recado é esse, irmã. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigada, Jesus, pela tua revelação. Obrigada. Então, a gente vai fazer a leitura de Daniel 5, do 1 ao 31. Se alguma irmã conseguir colocar aí para eu poder fixar. Amém. Amém, Adriele. Em nome de Jesus, todas nós. Para que Deus nos use num geral. Todas nós. Todas nós. Não somente a mim. Tá? Vou fixar aqui. E aí eu quero logo no comecinho fazer uma pergunta para você, irmã. Se Deus pesasse a sua vida hoje, o que ele encontraria? Se Deus colocasse você numa balança, suas atitudes, tudo. Se Deus pesasse o seu coração, o que ele encontraria? Gente, eu só vou desligar o ar aqui que tá, esfriou. O que Deus encontraria se ele pesasse o seu coração hoje? E é isso que nós vamos ver na leitura de hoje.
E o engraçado dessa leitura de hoje, que a gente termina o capítulo 4, né, onde o Nabucodonosor teve o sonho, onde ele reconhece, depois, né, dele ter virado animal, digamos assim, por 7 anos, ele reconhece o Senhor Jesus como Deus dos céus e louva, né, o Deus de Daniel, o Deus de Ananias e dos seus amigos, né? Porém, quando a gente muda para Daniel 5, já não é Nabucodonosor, já não é mais Nabucodonosor que é rei. Então, passou-se um tempo aqui. Do 4 para o 5, passou-se um tempo. E aí já não é mais Nabucodonosor que é o rei. O título começa assim: O banquete de Belsazar. A escrita na parede. Certa vez, o rei Belsazar deu um grande banquete. Deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres e com eles bebeu muito vinho. Então aqui a gente pode imaginar, né, uma festa, né? Não sei, algumas pessoas aqui, eu acho que já beberam na vida, né? Eu bebi muito, né, antes de eu me converter. Então vamos imaginar, eu acho que vocês vão conseguir ter essa referência. Imagina uma festa onde tá todo mundo já meio que embriagado ali, com vinho, muita gente. Eram mais de 1000 homens, né? Se a gente faz uma festa pra 100, eu já fico meio claustrofóbica, dependendo do lugar. Imagine pra 1000 homens. E bebendo muito vinho, imagine, né, no lugar já... uma pura festa da Babilônia, né? Cheio de promiscuidade. Começa a imaginar um lugar com 1000 pessoas já bebendo vinho, falando besteira. Começa a imaginar esse lugar. Enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata que o seu predecessor Nabucodonosor tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei e seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas bebessem nessas taças. Então o que ele fez? Estava num ambiente promíscuo, bebendo vinho, naquela farra, todo mundo falando besteira, enfim. E aí ele manda trazer as taças do templo de Jerusalém, que Nabucodonosor, quando ele tomou Jerusalém, ele trouxe os escravos e também ele trouxe os pertences, tudo que fosse de ouro e prata. Porém, estava guardada. E aí, Belsazar pede para trazer essas taças para os convidados dele beber. Então, pegou o que era de mais sagrado naquele lugar e coloca em um ambiente de promiscuidade. Meu Deus. Meu Deus. A gente que conhece a ira do Senhor já começa a imaginar a fúria. A fúria. Então trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém. E o rei e seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas beberam nas taças. Enquanto bebiam o vinho, louvavam os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de prata. Então aqui pode ser entender que, além de vinho, uma festa não era uma festa normal, poderia ser uma festa espiritual, porque eles estavam louvando os deuses da Babilônia.
os deuses do ouro, da prata, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra. E eles levaram o que tinha de mais precioso, né, do templo de Deus, de Jerusalém, as taças de prata e ouro. Eles levaram para uma festa onde eles estavam adorando outros deuses. Cheio de bebidas. Meu Deus. Mas de repente apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever no reboco da parede. Eu não sei como foi isso, mas na minha cabeça eu consigo só imaginar a escrita como se fosse com sangue. A fúria de Deus já ali, vendo aquela situação como se eles estivessem zombando do Deus dos judeus, como se eles estivessem zombando da fé, zombando dos utensílios que foram pegos ali do templo de Deus, zombando de Deus mesmo. E então eu imagino a fúria, né, do Senhor. Então eu só consigo ver esses dedos escrevendo assim no reboco da parede com sangue escorrendo assim, pela fúria. Essa é a imagem que vem na minha cabeça. E na parede mais iluminada do palácio do rei. Então essa começa a escrita na parede mais iluminada do ambiente ali. O rei observou a mão enquanto ela escrevia. Seu rosto ficou pálido e ele ficou tão assustado. Meu Deus. Eu também ficaria assustado. Você tá fazendo alguma coisa de errado. Começa... Quando a gente era criança, a gente ia fazer alguma coisa escondida da nossa mãe, do nosso pai, e a gente percebia um movimento estranho, a gente já ficava com medo, assustado, não é? Porque sabia que estava fazendo coisa errada. Então eu tenho certeza que aqui, quando ele viu já uma mão escrevendo da parede, ele já começou a entender que, opa, eu fiz alguma coisa errada, o que eu tô fazendo aqui é errado. Os seus joelhos batiam um no outro e as suas pernas vacilaram. Aos gritos, o rei mandou chamar os encantadores, os astrólogos e os adivinhadores e disse a esses sábios da Babilônia: aquele que ler essa escritura e interpretá-la, revelando-me o seu significado, vestirá um manto vermelho, terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do rei. Então, quem interpretasse ia ter uma posição ali que o rei iria dar. Todos os sábios do rei vieram, mas não conseguiram ler a escrita nem dizer ao rei o seu significado. Diante disso, o rei Belsazar ficou ainda mais aterrorizado e o seu rosto mais pálido. Seus nobres estavam alarmados. Então, cada vez mais ele estava ficando aterrorizado, porque ele não entendia o que estava sendo escrito e todo mundo que ele chamou, que ele confiava, ninguém tinha conseguido interpretar também. Tendo a rainha, aí eu começo a pensar assim, que Daniel, mesmo depois de tudo, né, da história já que ele teve com Nabucodonosor, todas as revelações, mesmo depois de tudo, eu acho meio que deixaram ele no canto, meio às traças, vamos dizer assim, esquecido, né, porque chamaram todos os sábios, mas Daniel fazia parte dos sábios e ele não estava aqui incluso. Mas aí a rainha se lembrou. Tendo a rainha ouvido os gritos do rei e dos seus nobres, entrou na sala do banquete e disse: ó rei, vive para sempre, não fique assustado nem tão pálido. Existe um homem em teu reino que possui espírito dos santos deuses. Na época do teu predecessor, verificou-se
que ele era um iluminado e tinha inteligência e sabedoria como dos deuses. O rei Nabucodonosor, teu predecessor, sim, o teu predecessor, o nomeou chefe dos magos, dos encantadores, dos astrólogos e dos adivinhadores. Verificou-se que esse homem, Daniel, a quem o rei dera o nome de Beltesazar, tinha inteligência extraordinária e também a capacidade de interpretar sonhos e resolveu enigmas e mistérios. Manda chamar Daniel e ele te dará o significado da escrita. Então a rainha ouviu dizer que tinha um Daniel no reino que já tinha feito grandes coisas, já tinha revelado grandes mistérios. E ele tinha sido nomeado como chefe dos magos, dos astrólogos, dos sábios, mas ninguém tinha chamado ele aqui para interpretar inicialmente. Assim, Daniel foi levado à presença do rei, que lhe disse: você é Daniel, um dos exilados que meu pai, o rei, trouxe de Judá? Então ele começou já a perguntar: você é o exilado que meu pai trouxe? Tipo, o escravo? Soube que o espírito dos deuses está em você e que você é um iluminado com inteligência, sabedoria e sabedoria fora do comum. Trouxeram os sábios e os encantadores à minha presença para lerem essa inscrição e me disseram o seu significado, porém eles não o conseguiram. Mas eu soube que você é capaz de dar interpretações e de resolver mistérios. Se você puder ler essa inscrição e dizer-me o que significa, você será vestido com manto vermelho e terá uma corrente de ouro no pescoço. E será o terceiro em importância no governo do rei. Então, o que ele prometeu para os outros, ele continua prometendo para Daniel. Então, Daniel respondeu ao rei: podes guardar os teus presentes para ti e dar as tuas recompensas a outro alguém. No entanto, lerei as inscrições para o rei e te darei o significado. Então, Daniel recusa os presentes do rei, mas fala que vai ler, vai ajudá-lo. E aqui, eu acho que Daniel já estava até inclusive fazendo as contas, né? Opa, já vai dar quase 70 anos que o meu povo foi escravizado por Nabucodonosor. A minha libertação tá para qualquer momento. Porque já havia sido revelado antes que o povo de Jerusalém seria escravizado apenas por 70 anos. Então ele não precisava daqueles presentes, daqueles pertences, mas que ele iria ajudar, né? O rei, ó rei, foi o Nabucodonosor, teu predecessor, que o Deus Altíssimo deu soberania, grandeza, glória e majestade. Devido à alta posição que Deus lhe concedeu, homens de todas as nações, povos e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem o rei queria matar, matava. A quem queria poupar, poupava. A quem queria promover, promovia. E a quem queria humilhar, humilhava. Então aqui ele está falando sobre Nabucodonosor. No entanto, quando o seu coração se tornou arrogante e endurecido por causa do orgulho, ele foi deposto de seu trono real
e despojado da sua glória. Foi expulso do meio dos homens, e sua mente ficou como a de um animal. Passou a viver com o jumento selvagem e comeu capim como os bois, e o seu corpo se molhava com o orvalho do céu, até reconhecer que Deus, o Altíssimo, domina sobre reinos dos homens e põe no poder quem ele quer. Aqui então Daniel começa a falar sobre a trajetória de Nabucodonosor, dando tipo uma introdução ali pro rei. Mas tu, Belsazar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubesse de tudo isso. Ao contrário, te exaltaste acima do Senhor dos céus. Mandastes trazer as taças do templo do Senhor, para que nelas bebeste tu, os teus nobres, as tuas mulheres e as tuas concubinas. Louvastes os deuses da prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não podem ver, nem ouvir, nem entender, mas não glorificastes o Deus que sustenta em sua mão a tua vida e todos os teus caminhos. Por isso, ele enviou a mão que escreveu palavras da inscrição. Esta é a inscrição que foi feita. Então, ele dá uma introduçãozinha, dando como exemplo Nabucodonosor, o que ele passou, o que ele viveu. E ele fala que mesmo ele tendo ouvido falar de tudo isso, sabendo, ele decidiu ainda fazer diferente, né? Se exaltar, né? Assim como Nabucodonosor fez anteriormente. E aí ele começa a contar sobre o que está na escrita. Mene, mene, tekel, parsim. E esse é o significado dessas palavras. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, fostes pesado na balança e achado em falta. Oh, meu Deus! Olha a pergunta que eu fiz anteriormente. Se Deus te pesasse hoje na balança, o que ele ia achar? Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com um manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e proclamaram terceira na importância do governo do rei. Naquela mesma noite, Belsazar, rei da Babilônia, foi morto. E Dário, o Medo, apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. Glória a Deus. Fim, acabou a leitura aqui. Mas traz uma reflexão para nós, né, isso, porque vamos imaginar que a gente tá lá no encontro da casa de Esther. E eu e você, a gente escuta o mesmo testemunho. As mesmas coisas que Deus fez, né, e agiu na vida de uma das irmãs para corrigir ela ou para instruir ela, para ela voltar para o caminho do Senhor. E aí eu decido não seguir o mesmo caminho da irmã e você decide seguir o mesmo caminho. Eu não aceitando seguir o mesmo caminho, meio que debochando, a mão de Deus vai pesar sobre mim. Então os meus resultados que eu vou ter vão ser diferentes, porque Deus já mandou um alerta, eu que não quero ouvir. Então o testemunho da outra irmã pode ser um alerta para nós de alguma coisa que a gente está fazendo de errado. O rei... Desculpa, irmãs.
O rei Belsazar oferece um grande banquete, só resumindo a leitura, e manda trazer os utensílios sagrados do templo de Jerusalém. Ele os usa para beber vinho e adorar os deuses pagãos. De repente, aparece uma mão escrevendo na parede. Daniel interpreta a mensagem. Belsazar foi pesado na balança e achado em falta. Naquela mesma noite, seu reinado chegou ao fim, porque estavam criando uma emboscada para invadirem a Babilônia. Então, naquela mesma noite, depois do recado do Senhor, ele foi morto. E a palavra, tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Será que se Deus pesar a gente na balança, a gente também não vai estar em falta? Será que a gente também não estaria em falta? Deus não se deixa zombar. Tem um testemunho de uma pessoa que compartilhou comigo que essa pessoa tinha muito dinheiro e ele sempre bateu no peito assim, pra que Deus? Deus sou eu. Deus sou eu faço, acontece, zombando de Deus. Até que perdeu tudo. Baixou a vigilância no comércio dele, fechou tudo. Tudo. Fazendo com que ele perdesse tudo que ele tinha. Então Deus não se deixa zombar. Nossas ações têm um peso espiritual. A santidade deve ser levada a sério. O temor do Senhor nos protege da queda. Se Belsazar tivesse temor ao Deus dos céus, se ele, nessas atitudes dele, tivesse sido diferente, se ele tivesse reconhecido o Deus do céu, sabe, eu acho que ele não teria sido morto naquele dia, porque Deus o protegeria de alguma forma. Talvez sim, tivessem conseguido atacar e tomar a posse, né, da Babilônia, mas talvez ele não teria sido morto. A gente não sabe, né? Mas o que a gente vê é que o temor do Senhor nos protege da queda. Ele cuida de nós. Às vezes brincamos com coisas sérias sem perceber. Sabe, piadinhas, coisinhas, sem perceber. Deus é o Pai amoroso, mas também é justo e santo. Precisamos viver de maneira que quando Ele pesar nosso coração, encontre amor, arrependimento e verdade. Será que seu coração está com mágoas? Será que o seu coração tá cheio de coisas que você fez e você precisa pedir perdão para Deus? O rei Belsazar zombou de Deus e foi julgado. Sabe quando alguém te pergunta assim: você é crente? E aí às vezes você fica meio, o que eu respondo, né? Às vezes tem até vergonha de falar que é crente. Falar que é crente e sentir vergonha. Você sente vergonha de Deus? Por que sentir vergonha? Sendo que ser crente é crer que Jesus é filho de Deus. É crer. Crente significa crer. Então a gente tem que encher a boca para falar: sim, eu sou crente, eu creio que Jesus é filho de Deus. A balança do Senhor pesa o coração e Ele vê tudo.
Viva de forma que quando Deus pesar a sua vida, Ele encontre fidelidade e temor. Hoje, peça a Deus que Ele te ajude a alinhar o seu coração com a vontade dEle. Deus está purificando o nosso coração nesse jejum, não com condenação, mas com amor e verdade. E Ele está tirando o que é falso e estabelecendo um coração íntegro, sensível à sua voz. O testemunho que a gente vê aqui, essa história do rei Belsazar, serve pra gente como um testemunho, como um aviso do Senhor. Então, por isso que Deus está tratando o nosso coração não com condenação, mas com amor e verdade, porque Ele traz um exemplo para nós. E o que eu queria fazer com vocês é uma oração guiada novamente. Eu vou falar e vocês repetem. A oração é uma oração para que a gente alinhe o nosso coração com a vontade de Deus. Senhor, hoje eu me coloco diante da tua balança e reconheço que nada está escondido dos teus olhos. Tu sondas o meu coração, reconhece meus caminhos e pesas as minhas intenções. Eu não quero brincar com o que é sagrado. Não trata com leveza aquilo que é santo para ti. Perdoa-me em algum momento. Perdoa-me se em algum momento eu fui irreverente ou se vivi de maneira indiferente à tua presença. Hoje eu me arrependo. Peço que alinhes o meu coração com o teu. Tira de mim toda vaidade, toda dureza, todo orgulho e toda distração. Plante em mim um coração quebrantado. Ensina-me a andar com temor, com reverência e com verdade diante de ti. Que meu interior seja leve na tua balança. Assim como o Senhor julgou Belsazar, eu te peço, julga-me com misericórdia. Corrige-me com amor e guia-me em justiça. Hoje eu declaro que vivo uma vida que te honre. Hoje eu declaro, quero viver uma vida que te honre. Quero ser achada, fiel, verdadeira e sensível à tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãs. Essa oração é poderosa porque a gente pede para Deus nos corrigir com amor, com justiça e que Ele tenha misericórdia da gente porque a gente é falha o tempo inteiro. A gente é falha o tempo inteiro. E a gente pede para que Deus tenha misericórdia da gente, que Ele nos trate com amor, com justiça, que Ele nos guie. Em nome de Jesus.
Amém? Irmãs, então a gente encerra a nossa live de hoje. Fiquem com Deus e amanhã nós voltamos aqui para o nosso 10º dia de jejum. Beijo, fiquem com Deus.